Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do nono ano de 2021. Que seja um ano em que aconteçam muitas aprendizagens, um ano de muito sucesso para todos nós. E nós vamos iniciar revisando conjuntos numéricos. Vocês estão lembrados quais são os conjuntos numéricos? Vejam aqui este diagrama. Nós temos aqui o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Nós temos aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Nós temos o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Nós temos aqui um conjunto separado, que é o conjunto dos números irracionais, e todos eles estão no conjunto dos números reais. Nós dizemos assim: N está contido em Z, Z está contido em Q e Q está contido em R. Observe que o I não entrou aqui, porque os números irracionais, eles têm algumas características especiais que diferem dos demais. Os números estão presentes nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Já conhecemos os conjuntos numéricos. Então, nós temos os números naturais, representados pela letra N, e na sequência crescente, do menor para o maior, é um conjunto que? Infinito. Nós temos também o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Observe que este conjunto, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é infinito, Não tem começo e não tem fim. Temos os números racionais. Os números racionais são representados pelas frações, que podem ser representadas também, a fração pode ser representada por um número decimal. Eu quero dar uma dica importante para você. Agora, no início do ano, nós fazemos uma revisão daquilo que você viu no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo. Então, além de assistir essa aula do nono ano, assista também as outras, se possível, principalmente do oitavo ano. Você vai ver que vai estar muito parecido isso aqui, certo? Então, aqui nós temos um diagrama, O conjunto N está contido no conjunto Z, o conjunto Z está contido no conjunto Q e o conjunto Q está contido no conjunto R. Como surgiram os números irracionais? Esses números que eu falei no início, que não ficam todos, que não está contido nos demais conjuntos, como que eles surgiram? Os surgimentos desses números veio de um antigo problema que Pitágoras se recusava a aceitar. Era o cálculo da diagonal de um quadrado, cujo lado mede uma unidade. Então, imagine um quadrado. Cada lado desse quadrado tem a medida de 1 centímetro. Então, seria um quadrado, Não está certinho não, mas seria um quadrado. Qual seria o valor desta diagonal aqui? Então, foi esse aí o princípio onde começaram a se pensar nos números irracionais. E a diagonal hoje nós conhecemos que é igual a raiz quadrada de 2. Esse número deu início ao estudo de um novo conjunto, representado pelos números irracionais. Hoje pensamos, nossa, mas encontrar o valor da raiz quadrada é tão fácil, basta olhar na calculadora. Hoje nós temos a calculadora, mas não tínhamos, E na época em que começaram esses estudos, o único mecanismo para encontrar os valores das raízes quadradas envolvia os quadrados perfeitos, que aí já se conhecia. Raiz quadrada de 4. 2, porque 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4, 16. Mas veio a necessidade de calcular o comprimento de uma circunferência. Com cálculos contínuos,
notaram que o número se repetia para qualquer que fosse a circunferência. Número esse que outrora foi denominado de π. Vejamos. Aqui nós temos uma circunferência, ela está contornada de azul e aqui nós temos o diâmetro da circunferência. Então, em qualquer circunferência, o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar um número, que ele é chamado de número π, que está representado aqui, ó, 3,1415926535. Então, para isso, veja só, isso é uma constante, o π é uma constante. Agora você vai precisar de 3 círculos de tamanhos diferentes. Você vai medir o comprimento de cada circunferência e dividir pelo diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. E certamente você vai encontrar este valor, que é o valor de π. Eu desenhei aqui algumas circunferências e eu já adiantei com o barbante. Então, nós vamos contornar aqui a circunferência com o barbante, olha. É isso que você vai fazer aí. Vai contornar direitinho. Aí, contornou a circunferência, você vai medir o valor certinho. Você vai tirar o barbante, o tamanho que você conseguiu, vai medir aqui o comprimento do barbante, olha. Aqui vai dar 50 centímetros e alguma coisa, né? E aí você vai dividir esse comprimento do barbante pelo diâmetro da circunferência, certo? E você vai verificar que essa circunferência aqui, por exemplo, o meu diâmetro é 16. Essa aqui, ó, é 12. Essa aqui, meu diâmetro é 10. Se você fizer os cálculos direitinho, se você contornar a circunferência e medir o barbante, e depois você dividir pelo diâmetro, você vai ver que o resultado vai ser o mesmo em todas elas. O resultado vai ser uma constante. Que constante é essa? Π, é o valor de π. Mas eu quero dar uma dica para você. Às vezes, quando vocês vão fazer a circunferência, às vezes você não olha direitinho se o seu compasso está firme. Então, o que você tem que fazer? Essa parte aqui em cima, ó, às vezes ela não fica firme. Então, antes de você usar o compasso, dê uma olhadinha se está firme, porque senão vai sair do lugar e a sua circunferência não vai ficar do jeito que você gostaria, certo? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem isso aí, para que vocês vejam que vai acontecer isso aqui, ó. Quando você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai aparecer esta constante, que é π, certo? Em qualquer circunferência, qualquer que seja o diâmetro, o valor vai ser o mesmo. Vamos lá. Vamos calcular a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 7 centímetros. E vamos considerar π igual a 3,14. Nós sabemos que são casas decimais infinitas, mas nós vamos considerar apenas isso aqui, essas duas casas. Então, como que eu vou calcular o comprimento da circunferência? O comprimento vai ser igual π, que é 3,14, vezes 2, vezes 7. 3,14 vezes 2, eu vou fazer aqui a continha para você entender como que eu achei esse valor. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6,28. Aí você vai multiplicar 6,28 vezes 7. Que vai dar quanto? Vai dar 43,96. Esse é o comprimento dessa circunferência, cujo diâmetro mede 7 centímetros. Cujo raio mede 7 centímetros. Eu falei diâmetro, mas é raio. Vamos continuar aqui. Nós temos aqui alguns números irracionais que são constantes, né? Nós temos o π,
Nós temos aqui o número áureo, que também é uma constante. Nós temos aqui a constante de Euler. Então, são números irracionais. Mas existem também números irracionais que são obtidos pela raiz quadrada de um número, igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é esse número todo aqui, que é infinito, que é um número irracional. Nós temos também a raiz quadrada de 3, é também um número irracional. Vamos ver aqui o que você entendeu agora. Identifique os números irracionais. Quais destes números aqui são irracionais? Menos 2.900 é irracional? Não, ele é racional. Raiz de 121. Quanto é a raiz de 121? 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. Então, esse aqui não é irracional, ele é racional. A raiz quadrada de 10. Vamos pensar. A raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3, 9. Se você vai para o número seguinte, o 4, 4 vezes 4, 16. Então, 10 não tem raiz quadrada, então ele é um número irracional. 10 dividido por 9, também você vai ver que é um número irracional. Então, nós temos a letra C e a letra D, que são números irracionais. Eu espero que você tenha gostado. Hoje nós vamos ficar por aqui. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!